Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma das picapes mais vendidas do mercado brasileiro. Essa aqui é a Fiat Toro na versão Freedom 1.3 Turbo, a versão intermediária dessa picape. Será que vale a pena levá-la para casa ou compensa mais pegar a versão mais básica ou então a Vulcano, que é a topo de linha? Vamos mostrar todos os detalhes nessa avaliação completa de hoje, como consumo, desempenho, acabamento, espaço interno, preço, equipamentos, enfim. Vamos falar de todos os detalhes para entender se vale a pena ou não levar esse modelo aqui para a garagem da sua casa. Como vocês bem sabem, eu sempre começo falando de design, mas eu quero pedir para vocês, já aqui no começo desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, porque esses conteúdos que a gente faz dão muito trabalho, levam muito tempo, muita dedicação e são completamente gratuitos para vocês. E quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu o nosso vídeo e te passa a recomendar mais vídeos do nosso canal e mais também do nosso trabalho para outras pessoas. E ao longo desse vídeo, se você não curtir a nossa avaliação, é só você retirar o seu like. Vamos então começar falando de design. Um ponto importante que eu preciso ressaltar é que na linha 2024 da Fiat Toro, a marca fez uma alteração, trazendo essa grade mais invocada, parecendo uma boca aberta, né, para todas as configurações, inclusive a Endurance, que é a de entrada. Eu particularmente gosto mais daquelas linhas um pouco mais horizontais que tinham nas outras versões. Anteriormente, desde que foi lançada essa reestilização para a Fiat Toro, ela já tinha essa grade, mas somente nas versões Range e Ultra, e como opcional depois para a configuração Vulcano. Agora é de série em todas. Não me agradou muito, mas eu não acho ela feia. A Toro continua bonita, mesmo com esse detalhe que eu não sou muito fã. Nessa versão, como vocês podem ver, tem um acabamento em black piano, o logo da Fiat é cromado, tem o Fiat Flag aqui, que é a bandeirinha italiana da Fiat, e esse quebra-mato, digamos assim, aqui é em preto fosco, mas algumas versões traz ele em cinza claro, por exemplo, a Vulcano. Falando de conjunto de iluminação, isso que vocês estão vendo aceso é o DRL, que funciona como luz de lanterna, e a seta ela pisca nesse mesmo elemento. Mas aqui abaixo vocês podem ver LED Technology, tem o farol baixo e o farol alto, mas o farol alto eu achei que poderia ser um pouco mais forte. A iluminação por espelhos não é por projetor, que a gente sabe que tem uma definição luminosa um pouco melhor, mas ainda assim é legal ver esse item numa versão intermediária da Toro. E aqui abaixo, detalhezinho cromado na moldura dos faróis de neblina, que também são em LED e tem luz de conversão estática, então ele acende apenas do lado que você deu seta ou virou o volante, e essa função está disponível até 40 km por hora. Sinceramente não entendo por que as marcas colocam esse limite de velocidade. Acho que não teria problema nenhum funcionar em qualquer velocidade, mas é um padrão aí de praticamente todas as marcas. Aqui na lateral a gente tem rodas de liga leve, obviamente, medida 225/60, aro 17. Os pneus têm um perfil alto, então pode acabar prejudicando um pouquinho a estabilidade, mas garantem mais conforto ao modelo. Essa picape é bem confortável, a gente vai falar disso na hora que a gente for andar com ela. E vale lembrar que a versão Vulcano tem exatamente a mesma medida de 225/60, porém com rodas aro 18, que são até mais bonitas. Retrovisor aqui ele é pintado em preto brilhante. Nessa unidade que a gente está testando, ele está na cor da carroceria, que é a granite cristal, que é basicamente um cinza, mas possivelmente porque essa deve ser uma das primeiras unidades produzidas da linha 2024, mas de série tem sempre o retrovisor em black piano, que fica até mais bonito. Repetidor de seta é em LED, tem uma boa visualização, isso é legal. Maçanetas são na cor da carroceria, infelizmente não tem o botãozinho porque a chave não é presencial. E aqui embaixo, esse acabamento que vocês estão vendo em plástico preto, ele também muda de cor em algumas versões. Mesmo sendo uma configuração intermediária, tem o rack de teto, coisa que a Rampage não tem em nenhuma versão, apesar de baseada na Toro, e aqui ele também em plástico preto. Isso é outra coisa que muda também em algumas configurações como a Vulcano. Lembrando que a gente fez um comparativo completo mostrando todas as diferenças entre a Fiat Toro Freedom e a Vulcano com o mesmo conjunto mecânico, para entender qual que mais vale a pena levar para sua casa. Aqui na traseira a gente vê bastante sujeira, porque a gente está testando esse carro por uma semana, então a gente usa ela numa condição real mesmo, pegando estrada de terra, rodovia, asfalto, enfim. E a única mudança
mudança em relação às versões está aqui no logotipo, que nesse caso aqui traz o nome Freedom, obviamente. O logo Turbo 270 é relativo à motorização, que a gente já vai falar para vocês. Desse lado o nome Toro, tem essa peça cromada aqui que tá bem suja, mas fica bem bonitinho. Logo Fiat cromado também, com a câmera de ré incorporada aqui. E vamos falar então do conjunto de iluminação. Infelizmente a gente só tem LED em um elemento aqui atrás, que é justamente nessa guia de lanterna que vocês estão vendo acesa. E um detalhe interessante que a gente já mostrou que virou tendência nos carros da Stellantis, não só da Fiat, é que agora eles estão vindo com a lanterna traseira como se fosse um DRL. Então assim que você liga a chave ou liga a motorização, a lanterna já fica sempre ligada. Esse carro não tem a posição de lanterna. Luz de freio aqui e luz de seta convencionais, infelizmente, mas pelo menos a seta recebeu um trabalho bem bonito, uma grafia que eu acho até mais bonita do que algumas setas de LED. E a luz de ré, que eu não sou muito fã, fica aqui embaixo, também daquele tipo amarelado. Pelo menos tem dos dois lados. Agora, ponto positivo para a Toro é que ela tem capota marítima de série e brake light também, que é em LED. Por que eu estou destacando isso? É meio que uma obrigação por esse preço, né, que a gente já vai falar para vocês. Mas a Rampage não tem, mesmo custando 100 mil reais a mais. Então, destaque positivo aqui para Fiat Toro. Faltou apenas a barra de proteção ali no vidro. Então, se uma carga escorregar, pode ser que estoure o vidro traseiro. Vamos falar de conjunto mecânico. A Toro utiliza nessa versão motor 1.3 T270, ou seja, motorização Turboflex de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Esse conjunto mecânico da Toro é utilizado em vários modelos, conforme a gente já mostrou aqui no canal, e ele rende com etanol 185 cavalos e 180 com gasolina aos 5.750 RPM. Já o torque é sempre de 27,5 kgfm com ambos os combustíveis e está disponível em somente 1.750 rotações, o que garante um bom desempenho, mesmo sem demandar muito do pedal do acelerador. Mas a gente vai mostrar o desempenho na prática assim que a gente for dirigir ela. E essa motorização está atrelada à transmissão automática convencional de 6 velocidades. Lembrando que o CVT é usado na Stellantis somente no motor 1.0 turbo. E a tração aqui é somente dianteira, embora a Toro tenha algumas versões a diesel que aí são equipadas com tração nas 4 rodas e câmbio de 9 marchas. E antes da gente falar do desempenho, preciso citar para vocês o peso. A Toro na versão Freedom pesa 1.670 kg, que é exatamente o mesmo peso da Vulcano Flex. E com esse peso e essa potência, como será que fica o desempenho? Bom, de acordo com a Fiat, 0 a 100 em 10,7 segundos com etanol e 10,8 com gasolina, quase a mesma coisa, né? Velocidade máxima 201 com etanol e 199 com gasolina, bem alta para uma picape, ainda que intermediária. Vale lembrar que as versões Vulcano e Ranch Diesel fazem 12,4 segundos no 0 a 100 e atingem somente 193 km por hora. Ao menos dentro da gama Toro a gente tem um bom desempenho aqui na versão Freedom. Agora, e o consumo de combustível? Bom, segundo os números oficiais do Inmetro, na cidade ela faz 6,6 km por litro com etanol e 9,2 com gasolina. Na estrada passa para 7,9 com etanol e 11 com gasolina. Agora, durante uma semana de testes, eu posso dizer que o consumo pessoal que eu fiz aqui na cidade varia entre 9 no máximo 10 km por litro, então essa média do Inmetro está bem condizente. Inclusive a gente gravou um vídeo dedicado ao consumo urbano dessa picape, naquele trecho que a gente sempre testa os carros aqui no canal, com o ar-condicionado ligado, e ela fez 9,8 km por litro. Já na estrada eu esperava um número melhor. Ela faz entre 12, no máximo 13 km por litro, andando de forma bem tranquila. Poderia ser melhor, né? Vale lembrar também que o tanque de combustível tem capacidade para 55 litros. Aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, vale a gente ressaltar que ela usa suspensão independente McPherson na dianteira, bem padrão de praticamente todos os carros, e na traseira é do tipo independente multilink, o que geralmente garante mais conforto, e eu vou falar do conforto para vocês depois. Agora, os freios me deu uma decepcionada, porque eles são a disco ventilados na dianteira,
mas a traseira continua com o velho sistema tambor. Só resumindo para vocês, não significa que o freio a disco ele tenha uma capacidade maior de frenagem, mas sim ele demora mais para superaquecer. E aqui no caso de uma picape, ela é feita para levar carga, a gente já vai falar da capacidade de carga dela. Eu acho que deveria ter o freio a disco, porque vamos supor, se está descendo uma serra com ela carregada, o freio a tambor vai superaquecer com muito mais facilidade. E a gente pode citar também que a base que ela usa é a plataforma Small Wide monobloco, então não é uma picape sobre chassi, como por exemplo são as médias. Isso garante até um pouquinho mais de conforto, né? Ela pula menos, enfim, é uma picape mais urbana, mais voltada para o lazer realmente. E essa plataforma é utilizada também, por exemplo, no Renegade, no Compass, no Commander e na Rampage. E todos esses modelos são fabricados lá em Goiânia, Pernambuco. Então a Fiat Toro é sim brasileira. Vamos aproveitar ela aqui de lado para falar de dimensões. Vamos fazer aqui um breve comparativo com a Ford Maverick, que não é uma concorrente direta, mas só para vocês entenderem as diferenças, e com a Chevrolet Montana também, que da mesma forma não concorre diretamente com a Toro, mas em questão de preço ali elas têm uma certa concorrência. Vamos lá, de comprimento a Toro tem 4,94 m, enquanto a Maverick tem 5,07 m e a Montana tem praticamente 4,72 m. De largura a Toro tem 1,84 m, ou 2,3 se a gente considerar os retrovisores, enquanto a Maverick tem exatamente a mesma medida de 1,84 e a Montana tem 1,80 praticamente. A altura aqui é de quase 1,68 considerando as barras de teto, na Maverick é 1,73, na Montana praticamente 1,66. E o entre-eixos é de 2,98 aqui na Toro, na Maverick é de 3,7, quase 3,8, então uma boa diferença. E a Montana é menor, tem 2,80 de entre-eixos. E é importante a gente citar também alguns números de capacidade off-road, digamos assim, da Fiat Toro. Lógico que é tração dianteira, então não vai enfrentar um off-road pesado, mas esses dados ajudam na superação de obstáculos, até mesmo os urbanos, como lombada e valeta, por exemplo. Vão livre entre os eixos, não achei a altura mínima em relação ao solo, a gente pediu para a Fiat. Caso ela tenha respondido, tá aí na tela para vocês. Mas o vão livre entre os eixos é de 25,1 centímetros, o que é um bom número. Ângulo de entrada aqui na frente, 24,6 graus. Só para efeito de comparação, uma Rampage tem 25,7. E o ângulo de saída aqui atrás, 27,8 graus. Melhor que de uma Ranger Limited, por exemplo, que tem 26 graus. E o ângulo central, também conhecido como ângulo de rampa, 21,1 graus. Também é importante a gente falar da capacidade de imersão na água. Não é submersão, tá, pessoal? Ela não fica submersa. Mas você pode, segundo eu encontrei no manual, passar por um trecho alagado em no máximo 48 centímetros de altura. Se estamos falando de uma picape, vamos citar então a caçamba. Temos aqui uma capacidade de 937 litros. A Fiat não informa se é em VDA ou líquidos, mas muito provavelmente são litros líquidos. O VDA, lembrando, é aquele sistema medido com bloquinhos, né? Então é mais real do que você encher uma caçamba de água, por exemplo. E a capacidade de carga aqui é de 750 kg, o que para uma picape intermediária com suspensão multilink, foco no conforto e no lazer, é um número muito bom. Para efeito de comparação, a Maverick 2.0 Turbo tem 943 litros, então a caçamba é um pouquinho maior, mas leva somente 622 quilos. Em comparação com a Montana, ela tem 874 litros, então é bem menor a caçamba, e leva somente 600 quilos, ou seja, 150 quilos a menos que a Fiat Toro. Vale a gente dizer também que a versão diesel suporta 1.010 quilos, então uma capacidade ainda melhor do que essa aqui da versão Flex. E segundo a Fiat, o comprimento dessa caçamba é de 1,31, a largura é de praticamente 1,38 e a altura é de 56,2 centímetros. Como vocês podem ver, tem aqui o protetor de caçamba de série, como eu falei, a capota marítima também de série, não vou abrir ela aqui porque dá um pouquinho de trabalho. Tem iluminação em LED também e a gente encontra alguns ganchinhos, se vocês estão conseguindo ver, para facilitar a amarração de cargas, né? Agora reparem que ela tá bem suja, porque mesmo com a capota marítima entra bastante água e bastante poeira. Isso foi uma coisa que me desanimou bastante nesse carro. Eu fui viajar com ela, por exemplo, e eu não coloquei as malas aqui atrás justamente porque estava chovendo. Eu tive que colocar tudo dentro do carro
e aí os passageiros vão apertados com isso, né? Ou então você vai ter que ensacar as suas malas para colocá-las na caçamba. E se estamos falando de capacidade de carga, é importante a gente citar também a capacidade de reboque. Ela suporta um reboque de até 400 kg, coisa que a Montana não pode receber, mas é importante a gente lembrar que a capacidade máxima de carga do carro é de 750 kg. O que isso significa? Se você colocar um reboque de 400, você vai ter que diminuir a carga na caçamba e também a quantidade de passageiros ali dentro. E isso não é uma exclusividade da Toro, funciona praticamente para todo o carro essa regra. E o step temporário que fica ali embaixo é medida 145/70 aro 17. E eu acabei não citando para vocês, mas a abertura aqui da Toro é um pouco diferente, é de lado, né? Que tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem é a seguinte: você consegue chegar até a base do para-choque, então você alcança mais fácil uma coisa que esteja ali no fundo da caçamba. A parte negativa é que você não consegue, por exemplo, colocar uma carga maior, uma viga de madeira, por exemplo, e apoiá-la aqui na tampa da caçamba, já que ela fica para cima. Existe um acessório para isso, mas que você tem que comprar à parte. E o fechamento, pelo menos, é bem leve e bem simples. Bateu aqui, opa, vamos só bater direito. Bateu aqui também, já está fechada. Esse aqui é o interior da Fiat Toro Freedom. Vamos conferir como que é o acabamento? Como vocês podem ver, tudo plástico duro, né? Ah, mas é uma picape. Bom, é uma picape voltada para o lazer, então deveria ter um acabamento melhor. Vamos aos detalhes. Eu até abri a porta aqui para mostrar para vocês. Aqui em cima a gente tem um apoio para te ajudar a subir ou descer do carro. Reparem que o revestimento é claro, a gente já fala melhor disso. As molduras aqui da saída de ar eu achei bem bonitas em black piano. Tem essa peça... um plástico simples, mas bonito, em cinza, né? Esse aqui também num cinza mais claro, que até lembra uma espécie de madeira, mas nitidamente é plástico, tá, pessoal? Aqui embaixo um porta-objetos bem interessante, que você consegue colocar um celular ou até mesmo uma carteira. Aqui em cima você tem uma parte meio que emborrachada, digamos assim, que serve como um porta-objetos também, mas dependendo da curva que você fizer ele vai acabar caindo. Essa moldura aqui continua igual ali na lateral, então é plástico bem simples, tá, pessoal? Apesar de ser bonito, faz barulho de acabamento. Tem essa parte em black piano, que é a moldura da central multimídia junto com as saídas de ar, que eu achei que ficou bem legal. Aqui embaixo mais um porta-objetos com borracha, interessante. O black piano vem aqui para baixo também. Já falo do ar-condicionado depois. E essa peça aqui em cinza mais claro segue até a outra saída de ar. Já vamos aproveitar para mostrar o porta-luvas. Tá cheio de coisa aqui, então não se importem. Infelizmente o porta-luvas não tem refrigeração em nenhuma versão, mas pelo menos tem uma iluminação, apesar de não ser LED. E o espaço eu achei mediano, não é pequeno, mas também não é gigantesco. Vamos conferir agora as portas. Acabamento totalmente em plástico duro. A maçaneta tem esse detalhe aqui prateado, não chega a ser um cromado. Agora, aqui o revestimento, ele é de tecido. Essa versão não tem bancos em couro. Você tem uma área bem vasta aqui, isso é interessante. Então, não só onde vai o braço, que tem as costuras aqui brancas, ela se estende também aqui na frente e também nessa parte toda aqui de cima. Então, mesmo que não seja couro, achei bem interessante esse acabamento. Aqui serve até como um mini porta-objetos, mas é mais para você puxar a porta. Os comandos para abrir e fechar, comando do vidro, do retrovisor, não tem rebatimento elétrico. Aqui embaixo é em plástico preto convencional. Porta-garrafas aqui, ele até cabe uma garrafa de 1,5 litro, mas reparem que eu tenho que prensar ela ali. E quando ela tá cheia, é difícil você fazer isso. Então poderia ser melhor, né? E repare que ela não fica bem encaixada, né? Ela fica batendo aqui na parte de cima e fica um pouco solta. E aqui atrás a gente tem um porta-objetos que não é muito longo. Continuando aqui pelo console, vamos primeiro falar dessas teclas aqui embaixo. Você tem o modo Sport, que ele muda o painel, depois eu mostro para vocês. O modo TC+, que é relativo ao controle de tração e estabilidade, que como que funciona? Ele entende qual roda que tem mais aderência, então ele bloqueia aquela roda que está patinando, transferindo o torque para essa outra roda. Isso é bem interessante. Pisca-alerta aqui, um detalhe que eu não gostei é que ele não pisca aqui, ele só pisca lá no painel. Então às vezes você deixa ele ativado sem querer e não percebe. E aqui para você desligar o sensor de estacionamento traseiro, infelizmente não tem o dianteiro. Mas reparem que algumas teclas ficam sobrando. Aqui provavelmente seria o Start Stop, que esse carro não tem, eu senti falta.
apesar de que a maioria não gosta, então não vou nem considerar como um ponto negativo. E aqui fica o assistente de permanência em faixa quando está equipado. Tem versões da Fiat Toro que tem esse item. Vamos falar do ar-condicionado. Olha que surpresa legal. Mesmo sendo uma versão intermediária, ele é digital do tipo Dual Zone, ou seja, são duas zonas de temperatura diferentes. Aqui você regula para o motorista, como vocês podem ver ali, e desse lado aqui você regula para o passageiro, né? Aqui você mexe a ventilação, você pode desligar por aqui, modo automático, recirculação de ar para você desembaçar o vidro dianteiro. E aqui já vai uma consideração um pouco chata, ó. Quando você liga o desembaçamento dianteiro, ao desligar ele mantém o ar-condicionado ligado, mesmo que antes não tivesse. Então, ó, liguei, ele ligou o ar-condicionado, até aí tudo bem, mas eu tiro o ar-condicionado, continua. Não gosto disso. Você às vezes acaba esquecendo ele ligado e gasta mais combustível, né? Aqui o botão de volume físico da central, que é bem interessante para você ligar ou desligar a central, mutar o áudio, desembaçamento do vidro traseiro, lembrando que não tem limpador traseiro, porque é uma picape. Aqui você consegue mexer na posição da ventilação. Interessante que você tenha esse atalho para você sincronizar as temperaturas, então deixar para o motorista e para o passageiro iguais. Aqui para você desligar a tela da multimídia, aí é só você clicar depois se você quiser ligar. E aqui para você passar as faixas ou usar esse botão como se fosse um Enter, né? O funcionamento desse sistema de ar-condicionado eu achei ele até bem suave, mas tem esse detalhezinho que me incomoda, como eu falei. Mas ainda assim, muito legal ter a função Dual Zone em uma versão intermediária, Freedom, né? E o legal desse ar-condicionado é que você pode regular todas as suas funções também pela multimídia, que às vezes acaba ficando até um pouco mais prático. Então aqui você escolhe a saída do ar que você quer, todas aquelas funções que eu falei para vocês, inclusive o ar-condicionado máximo, que aqui não tem, recirculação, ventilação, enfim. E tudo que você faz aqui ele acusa na multimídia, mesmo que você esteja em outra tela. Então você consegue, pelo atalho, mexer a temperatura por aqui, por exemplo. Mas aqui abaixo a gente tem um porta-objetos onde seria o carregador por indução, mas essa versão não tem. Agora, uma coisa curiosa que eu achei bem legal. Além de duas entradas USB, uma do tipo C e uma do tipo A, ele tem aqui a saída de ventilação e ela funciona. Isso aqui é relativo ao carregador por indução, para não superaquecer o celular. Quando você liga o ar-condicionado, ele joga um jato de ar frio no seu celular. Aqui, mesmo não tendo carregador, ele continua com a ventilação. Então se você quiser deixar o seu celular aqui no calor, ele vai ficar sempre geladinho. Ou eu deixo, por exemplo, às vezes a própria GoPro para dar uma resfriada nela, já que ela superaquece com bastante facilidade. Manopla de transmissão tem acabamento em black piano aqui, o Fiat Flag no centro, a coifa em couro. Tem a troca manual aqui também no câmbio. Mais atrás, desculpem a sujeira, pessoal, tem um porta-objetos bem legal que eu gosto de colocar o celular. Aqui atrás, dois porta-copos, eles têm essa espécie de ajuste, então se você colocar um copo maior ele vai acabar se ajustando, e ele tem essa diferença de altura entre esses dois. Manopla do freio de estacionamento, infelizmente é convencional, não é eletrônico, e não tem nenhum cromadinho aqui, né? A versão Vulcano tem, mas a Freedom não. E temos aqui atrás um apoio de braço, que logicamente também é em tecido, mas continua com essas costuras brancas. Mas repararam que ele faz uns barulhinhos, né? Ele tem ajuste de profundidade, digamos assim, né? De distância, mas não tem de altura. O que você pode fazer é abrir para colocar algumas coisas ali dentro. E apesar de não ter refrigeração, geralmente fica bem geladinho. E aqui serve até como porta-documentos. Mostrando aqui para vocês os bancos, são completamente em tecido, mas eu acho eles bem bonitos. Tem o Fiat Flag aqui na lateral. Agora o apoio de cabeça ele fica um pouco baixo. Eu tentei deixar ele mais alto, no caso o motorista, porque eu tenho um pouco mais de 1,91 de altura, mas ainda assim essa parte aqui debaixo do encosto pega um pouquinho nas minhas costas. Não chega a incomodar muito, mas é uma observação que eu notei. Agora, esses bancos são bem confortáveis, tá, pessoal? Assim como a suspensão que a gente vai falar depois. Mas eles são bem macios, é bem gostoso andar nesses bancos. Detalhe interessante é que temos aqui, apesar da sujeira, temos um tapete em borracha de série. Tem muitos carros que não trazem isso de série ou trazem o tapete em carpete, como por exemplo a própria versão Vulcano. O que eu não acho muito legal, principalmente numa picape, né? O de borracha é muito mais fácil de você lavar, até de tirar, enfim, eu acho muito melhor.
Vamos falar então do volante. Ele tem um revestimento em couro, mas sinceramente é um couro de qualidade mediana, poderia ser melhor. Aqui tem o logo da Fiat em cromado, Black Piano em volta, Black Piano também aqui nos comandos multifuncionais e aqui embaixo. Repare que ele tem pedal shifts, o que é legal, apesar de não ter proposta esportiva, você pode trocar as marchas manualmente pela transmissão, também por aqui nas aletas atrás do volante. Costura em preto convencional, mas tem, isso é bonitinho. Tem uma base um pouco mais achatada aqui embaixo e ele tem ajuste de altura e profundidade, graças a Deus, porque a estrada não tem. Desse lado aqui os comandos do piloto automático, que o nome correto seria controle de cruzeiro, e ele tem um limitador de velocidade. Então, só explicando rapidamente para vocês, a gente mostrou o funcionamento no vídeo de viagem, mas ele é convencional, não é adaptativo. Então, se tiver um carro na frente, ele não vai frear sozinho para você. E aliás, ele não freia em nenhuma situação. Então, se você pegar um declive, uma descida, vamos supor, programou 50 por hora, ele vai acabar passando um pouco dessa velocidade, porque o carro ganha velocidade sozinho na descida, né? Ele até reduz uma marcha, tenta dar uma segurada, mas ele não atua diretamente nos freios. Acho que poderia atuar pelo menos para manter a velocidade que você programou. E o limitador, você coloca, por exemplo, 100 km por hora, quando você atinge essa velocidade, ele corta a sua aceleração. Deu um pé no fundo, ele vai entender que você precisa do desempenho e vai liberar para você passar além dessa velocidade. Agora, se esse volante é multifuncional, cadê os comandos dele? Bom, ficam aqui atrás. Desse lado esquerdo, esse botão central não tem função, e aqui você passa as faixas, né? Por exemplo, passar de música. Você tem que tomar cuidado para não clicar nos pedal shifts sem querer, senão você vai acabar reduzindo ou aumentando uma marcha. E desse lado aqui, você aumenta o volume, e o botão do centro, ele troca a fonte, então passa de rádio para Bluetooth, etc, né? Agora eu acho que o botão de volume poderia ser na esquerda, porque a gente dirige mais tempo com essa mão aqui, né? Outra coisa que me incomoda muito é que quando você está com a chave desligada, como eu estou aqui, os botões multifuncionais param de funcionar. Então eu quero aumentar o volume, ó. Tô apertando aqui, mas não funciona. Eu tenho que aumentar aqui manualmente. Pelo menos não é um comando touch, né? Mas não entendi por que para de funcionar, sendo que a multimídia está ligada. Não faz sentido. Aqui a chave de seta, que é bem molenga, então às vezes você vai dar seta, acaba apertando um farol alto junto, é um pouco incômodo. E ela não tem posição de lanterna, como eu falei para vocês. Então você tem a opção desligada ou farol baixo e, claro, o farol alto, né, colocando para frente se você quiser. Também não tem farol alto automático. E aqui, ó, um toque para baixo você liga. Opa, dei seta sem querer para você ver que ela é meio molenga. Um toque para baixo você liga o farol de neblina dianteiro, um toque para cima você liga a luz de caçamba, mas não acusa nada no painel. Estranho, né? Pelo menos quando você fecha a tampa da caçamba, ele desliga a luz automaticamente. A haste dos limpadores não tem função automática, não tem sensor de chuva, mas pelo menos ele tem um intermitente praticamente variável. Ele tem duas opções aqui do intermitente, né? Vamos falar do painel de instrumentos. Bom, ele tem aqui uma tela de 7 polegadas e eu acho muito bonito, é um dos painéis que eu mais gosto na Stellantis. Eu queria que ele tivesse essas funções que ele tem, mas com uma tela um pouco maior, ficaria incrível. Mas ele tem essas luzes que a Fiat chama de luzes interativas nas laterais, que elas mudam de acordo com o modo de visualização do painel, como vocês podem notar. Vamos lá para as funções dele. Tudo você mexe por esses botões aqui do lado esquerdo do volante. Então essa é a tela principal. Você joga para o lado, você tem um econômetro, então ele mostra o quanto você está economizando ou gastando combustível. Mais um toque para o lado, ele fica mais clean, sem o conta-giros, né? E vocês estão vendo ali o P de parking, mas interessante que ele mostra sempre a marcha que está engatada. Então, por exemplo, D1, D2, D3, até a 6ª marcha, né? Inclusive, eu acho esse painel mais interessante em questão de informações do que aquele painel de 10.25 polegadas da Stellantis, que a gente encontra, por exemplo, no Commander, na Rampage, no Compass, enfim. Eu acho ele até mais completo e mais personalizável. E mostrando aqui para vocês, quando você liga o modo Sport, o painel fica bem mais bonito, né? Como eu falei para vocês que eu ia mostrar depois, o acabamento em cima ele é todo claro. Vamos conferir aqui o que tem. Porta documentos, tem o tampão, espelhinho, mas cadê a iluminação? Não tem. Que coisa, né? Um carro desse valor, que eu já vou citar para vocês, deveria ter. Iluminação aqui até que ilumina bem, mas é do tipo convencional, né? Não é LED, infelizmente.
Ali o aviso do airbag do passageiro caso você desligue. Não tem retrovisor eletrocrômico, então você tem que rebater ele aqui manualmente. E do lado aqui do passageiro tem o tampão também com espelho, mas sem iluminação. A versão Vulcano tem iluminação. Não dá para entender, né? Aqui você não tem alça de mão, mas você tem um porta-óculos com espuma para evitar barulhos. E desse lado aqui, sim, um apoio de mão, o famoso PQP, que volta suavemente. E o cinto tem ajuste de altura. Estou aqui do lado de fora que eu quero mostrar para vocês a chave. Infelizmente não é presencial nessa versão, é do tipo canivete, mas ela é bem bonitinha, ela é relativamente refinada. Apertou aqui, ela abre o canivete e tem as funções de trancamento e destrancamento das portas para você abrir somente a caçamba e para você sinalizar. Então vamos fechar aqui, ó. Reparem que ela já sobe os vidros automaticamente, não precisa ficar segurando o botão. E aí a função de sinalização, ó, tem que dar uma segurada, ele fica piscando o alerta. É útil para você encontrar a picape, por exemplo, num estacionamento, caso você tenha esquecido onde você estacionou. E é claro que se você segurar o botão de destrancamento das portas, vai abrir todos os vidros e não precisa segurar até o final. Uma função legal, mas bem comum já em vários carros, né? Bem que poderia ser presencial, mas isso só na versão Vulcano. Vamos lá para a lista de equipamentos da Fiat Toro Freedom. Vou citar aqui os principais itens de série dessa versão. Ar-condicionado digital do tipo Dual Zone, câmera de ré, que eu já vou mostrar para vocês. Qualidade péssima, tá, pessoal? Essas linhas pretas que vocês estão vendo é só na câmera, tá? Fiquem tranquilos, mas a qualidade realmente é muito ruim. Você mal detecta qual o carro que está atrás de você. Tem a linha de guia dinâmica, então quando você vira o volante ele vai virar as linhas ali também. E tem sensor de estacionamento traseiro, mas só isso. Não tem nem modo de visualização e a qualidade é péssima em todas as versões, inclusive no Vulcano. Há também faróis Full LED, rodas de liga leve aro 17, volante multifuncional em couro com pedal shifts e ajuste de altura e profundidade, assistente de partida em rampas, 6 airbags, então são 2 dianteiros, 2 laterais e 2 de cortina, apoio de braço dianteiro que é em tecido, controles de tração e estabilidade com a função TC+, banco do motorista com ajuste de altura, porém manual, capota marítima, painel digital de 7 polegadas, faróis de neblina em LED com luz de conversão estática, direção elétrica progressiva, iluminação em LED na caçamba, sensor de pressão dos pneus, lanterna traseira em LED, lembrando que é só lanterna, o restante é convencional, piloto automático convencional com limitador de velocidade, retrovisores elétricos com repetidores de seta em LED e a função touchdown. Então você engatou a ré, ele vai abaixar ali para você ver a guia. Protetor de caçamba, sensores de estacionamento traseiros e os tapetes em borracha. E há também a central multimídia Uconnect de 8.4 polegadas. A gente não vai citar aqui para vocês todos os detalhes sobre ela, porque a gente já mostrou em vários modelos da Stellantis. Mas ela tem um tamanho bem bom, eu gosto dessa pegada mais horizontal, digamos assim. E ela tem várias funções, tá, pessoal? Então aqui a mídia, mexe na climatização, aqui o Android Auto ou a conexão pelo seu telefone e as configurações da central do veículo, né? E aqui você tem todas as funções dela, todas os apps, né? Você regula uma série de coisas, tá? E o legal é que você tem aqui perfis. Então a gente colocou um aqui para o canal com as minhas preferências. Então, por exemplo, ó, o que há em um perfil? Ó, você pode regular todas essas informações aqui de acordo com a sua preferência. Então, se você compartilha o carro com alguém, você cria 2 perfis e quando a pessoa for dirigir, é só ela colocar no perfil dela que as configurações já entram de acordo com a respectiva preferência. Tem o modo de estacionamento também, que ele bloqueia a central para ninguém ficar mexendo à toa. E essa central, ela tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, 3 entradas USB, porém somente uma delas é do tipo C, as outras são do tipo A. Uma é aqui na frente, a outra lá atrás. E tem 6 alto-falantes, então um em cada porta, mais os 2 tweeters ali na frente. Mas o sistema de som não tem uma boa qualidade, para ser sincero, me deixou a desejar. Agora, falando especificamente do sistema Uconnect da central, ela é muito boa, não trava, é rápida, tem uma resolução boa também, não é tão bonita quanto a central de 10.1, por exemplo, do Commander da Rampage, mas são segmentos completamente diferentes, né? Mas vamos a um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o preço, né? Às vezes a simplicidade é compensada pelo valor mais baixo. Bom, a Fiat Toro Freedom 1.6
1.3 Turbo 2024 custa 0 km, R$ 156.990. Acharam um valor alto? Saibam que recentemente o preço foi reduzido em R$10.000. Eu até achei que seria em relação à Titano, mas a Titano só se aproxima em preço com a Toro nas versões diesel da Toro, né? E elas não receberam mudança de preço. Então, acho que foi um simples reposicionamento de mercado por parte da Fiat. Mas e os opcionais da Fiat Toro? Bom, tem um só nessa versão Freedom, que é justamente o Fiat Connect Me, que é o sistema de conectividade inteligente da Fiat, que entre outras funções, você consegue, por exemplo, definir um alerta para quando o carro sair do certo perímetro que você programou, quando ele passar da velocidade que você estabeleceu, consegue também abrir e fechar as portas e os vidros por distância através do celular, conferir quanto tem de combustível no tanque, enfim, tem muitas funções legais integradas ao aplicativo de smartphone, e esse opcional também inclui o GPS nativo. Então o Fiat Connect mais o GPS nativo custa R$ 2.850. Não sei se vale a pena, tá? O que pode também adicionar valor à Fiat Toro são as cores. Nas sólidas a gente tem a vermelho colorado, que é a única gratuita, e o branco ambiente por R$ 1.500. Vale lembrar que a versão Vulcano tem também a cor cinza Sting por R$ 2.490, que a Fiat chama de especial, mas ela é sólida, né? Agora nas metálicas existe a Granite Cristal, que é esse cinza que vocês estão vendo, a Preto Carbon e a Prata Billet. As três custam cada uma também R$ 2.490. E a Vulcano tem a cor mais bonita, na minha opinião, que é o azul Jazz, pelo mesmo preço. Infelizmente não está disponível para essa versão. E a Vulcano tem também a perolizada branco polar por R$ 2.490. Essas cores também estão disponíveis nas versões de topo, tá, pessoal? A Range e a Ultra. Mas a Vulcano, por exemplo, não tem a branco sólida, né? Então, por ser uma versão mais básica, a Fiat preferiu deixar a perolizada como uma exclusividade das versões de topo. Então, o total dessa unidade que a gente está testando por uma semana com essa pintura Granite Cristal, R$ 159.480. Será que vale a pena? A gente vai falar já já. Vamos aproveitar para falar de garantia e revisões. A Fiat Toro Flex tem 3 anos de garantia sem limite de quilometragem. E as revisões, ao contrário de alguns modelos, acontecem a cada 10.000 quilômetros ou 12 meses. Se eu não me engano, o Renegade, por exemplo, acontece de 12 em 12 mil. Aqui na Toro é de 10 em 10 mesmo. Aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior da Fiat Toro Freedom. Vamos conferir como que é o acabamento aqui atrás. Inteiramente em plástico duro, não tem nenhum tecidinho aqui nas portas. E aqui sim parece que o acabamento é um pouco mais simples, tanto que já até riscaram aqui, ó, tá saindo uns pedacinhos dele. Realmente bem simples, tá, pessoal? Tem um porta-garrafas aqui que é inclinado, então se você colocar uma garrafa aberta ou um copo vai acabar caindo. E aqui não vou nem chamar de porta-objeto porque não cabe praticamente nada. Até a saída do alto-falante não tem aquele acabamento diferente na lateral. Aqui é preto convencional. Os bancos, logicamente, têm o mesmo acabamento de lá da frente, são em tecido, também muito bem confortáveis. E ao contrário do que a gente viu na Rampage, eu não achei que o encosto fica tão reto assim. Ele, claro, não é tão inclinado como em outros carros convencionais, já que tem a caçamba ali atrás, mas eu achei confortável. Atrás dos bancos dianteiros a gente tem porta-revistas, nos dois, inclusive, tem essa costurinha branca que eu acho bonito. E aqui a gente tem um pequeno porta-objetos com entrada USB do tipo C e uma entrada 12 volts que a gente nem usa mais, né? Poderia trocar por outro USB. E falta saída de ar aqui atrás, que não tem nenhuma versão. A Rampage, por exemplo, tem. Agora vamos falar de espaço interno. Lembrando que eu tenho um pouco mais de 1,91 de altura e com o banco do motorista regulado confortavelmente para eu dirigir, é esse o espaço que sobra aqui atrás. Quase nada, né, pessoal? Convenhamos que espaço interno não é um forte da Fiat Toro. Tudo bem que eu fiquei bem confortável ali, eu consigo pôr um pouco mais pra frente, só que aí vai prejudicar um pouco o meu conforto, né? E se for uma pessoa bem pequena, ela ainda anda aqui atrás, como uma criança ou uma pessoa de baixa estatura. Eu, que sou grande, com certeza não consigo entrar ali. Tanto é que o banco do passageiro está bem mais para frente e eu ainda fico encostando a minha perna aqui atrás. Pelo menos eles são macios, né? Então essa parte aqui pode dar uma afundada sem problemas. Aqui em cima, reparem que o teto ali tem um ressalto, mas aqui a gente tem alças de mão que voltam suavemente e uma luz que apaga suavemente também. Tem dos dois lados, né? Luzes individuais e tem até um cabide aqui se você precisar pendurar alguma coisa.
Isso é interessante, mas falta realmente um pouco mais de espaço e a saída de ar traseira. Faltou também um apoio de braço aqui, não tem, mas as versões mais caras, então Vulcano, Range e Ultra, elas têm esse apoio de braço aqui atrás, inclusive com porta-copos. Faltou aqui na Freedom, né? Ela realmente é mais simples que as outras configurações, com exceção da Endurance, que é a de entrada. Agora, uma coisa que me incomoda um pouco aqui atrás, que para você sair, ó, você fica trancado, você tem que fazer esse movimento para depois sair, ou então abrir lá nos botões das portas dianteiras, tá? Você não abre de forma automática. Agora, para a cabeça, sinceramente me surpreendeu, porque eu estou aqui, ó, bem ereto, e reparem, fica bem perto do teto, mas eu não estou empurrando. Isso para uma picape intermediária é bem legal. Geralmente eu fico aqui, ó, prensando o teto. Nesse caso não, apesar do banco da frente estar bem recuado, eu estou bem confortável aqui atrás. Bom, pessoal, chegou a hora da gente testar na prática a Fiat Toro, então vamos lá para o nosso test drive no percurso padrão que a gente já conhece aqui do canal GT Autos. Vamos falar de desempenho, de conforto e tudo mais. Primeira coisa, o volante eu gostei bastante dele, o tamanho combina com o carro, mas eu acho que o couro poderia ter uma qualidade um pouquinho melhor. Até porque na versão Vulcano, que é a top de linha desconsiderando a Range e a Ultra, usa esse mesmo couro. Não é ruim, tá? Só acho que poderia ser um pouco mais refinado. A direção ela é bem leve, isso é ótimo para manobrar, apesar de que a Toro tem um diâmetro de giro muito longo, ou muito pequeno, na verdade. O que eu quero dizer é que ela não esterça muito, então às vezes você apanha um pouquinho para estacionar ela, você tem que fazer muitas manobras. Vamos ver a suspensão, ó. Não sei se vocês conseguem ter essa percepção pela câmera, mas ela é bem confortável. Essa picape é uma delícia de dirigir nesse sentido e também para quem anda de passageiro, justamente por conta do conforto. E isso, considerando ser uma picape, é muito legal. Vamos ligar o modo esporte rapidinho aqui, ó. Pé no fundo. Para uma subida responde bem, né? Mas a gente vai testar melhor o desempenho ali naquele trecho onde a gente sempre testa os carros aqui no canal. Agora, uma coisa que eu tenho para dizer é que a posição de dirigir ela é bem elevada, mesmo com o volante no máximo para baixo. Então tem uma posição de crossover, né, de SUV, que hoje em dia praticamente todo mundo gosta, mas quem não é muito fã, mesmo com o banco mais baixo, você ainda vai sentar numa poltroninha, digamos assim. Bom, como vocês bem sabem, aqui a gente testa a dinâmica, então vamos descer um pouquinho mais rápido. Canta pneu com uma certa facilidade, né? Ó, os controles entraram ali, muito bem. Ó, vocês podem ver o seguinte, ela não é uma picape feita para ter uma boa dinâmica, para você fazer curva. Mas ela faz bem, apesar de cantar pneu, para uma picape intermediária que é um pouco mais altinha e tudo mais, ela vai muito bem. E quando precisa, os controles seguram, sem entrar por qualquer motivo também. Aqui aquela valeta bem profunda, ângulo de entrada é muito bom. Passamos aqui numa velocidade relativamente alta, sem problema nenhum. Aqui também tem uma valeta um pouquinho profunda. E como vocês podem ver, ó, a gente passa bem tranquilo e com bastante conforto, tá? Considerando o nível ali da valeta. Numa rua um pouco mais esburacada a gente percebe alguns barulhinhos de acabamento, que eu não acho muito legal, já que esse carro tem menos de 6.600 km. E o acabamento, em geral, como eu falei, ele é bem montado, mas ele é simples, é tudo plástico duro. E além desses barulhos de acabamento, a suspensão eu também achei um pouquinho barulhenta. Então nessas ruas mais esburacadas, você escuta bastante ela trabalhando. Então é confortável, mas tem esse probleminha do barulho. Mas a gente viu que ela é bem acertada, porque é confortável, mas ela não chega a ficar molenga nas curvas, né? Ela ainda assim consegue ter um desempenho relativamente bom, falando de dinâmica em curvas. Isolamento acústico, pessoal, como que é? Na cidade eu achei muito bom, ela até que filtra bem um barulho de moto, por exemplo, algum barulho nesse sentido, com os vidros fechados, obviamente. Mas na estrada, em velocidades mais altas, a gente mostrou isso no vídeo de viagem, entra bastante barulho de vento, tá? Então isso foi um ponto que também deixou um pouco a desejar. Falando aqui do conjunto mecânico, eu já citei para vocês, motor 1.3 turbo, câmbio automático de 6 velocidades, e eu posso dizer que esse câmbio tem trocas de marcha relativamente suaves, tá? Geralmente você não percebe tanto fazendo essa troca.
Claro que numa redução você vai sentir mais, porque a velocidade do carro diminui e tudo mais. Mas ó, estamos aqui em quarta marcha, vamos tentar fazer ele passar para quinta. Ó, passou aqui para quinta marcha sem a gente notar. Isso é bem interessante. Agora, uma questão que ficou faltando que eu falei para vocês é o start-stop, né? Então a gente para aqui no farol. Enquanto estamos parados, o motor continua trabalhando, continua gastando combustível. Se tivesse o start-stop, ele pelo menos ia desligar o motor nessas paradas rápidas e o consumo ficaria certamente um pouco melhor. Uma outra coisa também que me incomoda um pouquinho é que o barulho do motor ele entra bastante na cabine. Aqui você andando de forma tranquila, geralmente você não percebe, mas ao pisar um pouco mais fundo ou em subidas, por exemplo, que você acaba demandando um pouquinho mais da motorização, o barulho entra bastante dentro da cabine. Como vocês bem sabem, é hora da gente testar o desempenho. Então já liguei o modo esporte aqui para vocês. Vamos lá, pé no fundo. Ó, já reduziu para a primeira marcha, viu, pessoal? E ó, a gente vê que é um desempenho muito bom para uma picape intermediária com esse peso. Vamos ver os freios. Também freiam bem, tá, pessoal? Logicamente eu não coloquei o pé até no fundo na hora de frear, né? Mas vai muito bem. Em geral, a Toro, pelo menos nessa versão aqui que a gente está testando por uma semana, que é a Freedom, eu gostei bastante da convivência com ela no sentido de direção. Ela é uma picape prazerosa de dirigir. Não exatamente no sentido esportivo, como na Rampage que a gente viu, por exemplo, que o desempenho é totalmente diferente. Mas ela tem um desempenho legal para essa categoria, apesar de não surpreender. Tem uma direção macia, a suspensão é confortável, os bancos são muito confortáveis também. Para quem gosta, tem essa posição mais alta de dirigir, então você se sente mais imponente. E tem uma coisa muito legal, que como eu mostrei naquela valeta um pouco mais profunda, é que por ser uma picape, tem ângulos de entrada e saída e vão livre do solo altos. Então, ó, passei a praticamente 40 km por hora nessa lombada, sem problema nenhum. E ela nem chacoalhou tanto, nem pulou tanto assim. E isso para uma picape é muito interessante. Ó, aqui também, ó, a gente entrou um pouco mais forte, ó, e ela não inclina tanto assim. Essa suspensão independente nas quatro rodas ajuda bastante para o conforto. Ó, buracos, ó. A maioria desses barulhos que estão fazendo é de coisas minhas que estão ali no porta-luvas ou nas portas, mas tem alguns barulhinhos de acabamento também, tá, pessoal? Mais uma vez, ó, passei só de um lado na lombada, mesmo assim ela não chacoalha tanto quanto chacoalharia um carro um pouquinho mais duro. A exemplo do próprio Pulse Abarth que a gente testou aqui na última vez. Pessoal, vamos entrar um pouquinho mais rápido nessa curva aqui para a gente ver se ela canta pneu facilmente ou não. Vamos lá. Canta e dá uma certa inclinada, né? Ela rola um pouco a carroceria, mas tudo dentro do esperado para uma picape mais voltada para o conforto. E como eu falei, é uma caminhonete, então ela é um pouquinho mais alta e tudo mais. A suspensão é meio trabalhada para levar carga, apesar de ser mais voltada para o lazer, né? Mas olha, a gente passa com alguns modelos aqui que você fica pulando aqui dentro, você fica chacoalhando muito nesses desníveis dessa rua, que são bem acentuados. Aqui não, ó. Você, claro, nos mais graves você acaba pulando um pouquinho, mas ainda assim é menos do que nos outros modelos. Então é realmente uma suspensão bem confortável aqui na Fiat Toro. Mas com tudo isso que a gente viu até agora, será que vale a pena comprar esse modelo? Para a gente descobrir, vamos lá para a conclusão sobre a Fiat Toro Freedom Turbo. Mas e aí, será que vale a pena ou não comprar a Fiat Toro Freedom 1.3 Turbo? Bom, vamos lá para a conclusão. Antes de dar a minha opinião, quero citar alguns pontos positivos e negativos dessa picape. Começando pelos prós. Sem sombra de dúvidas, o conforto, o prazer ao dirigir, ela é uma picape bem gostosa para andar. Considerando a sua categoria, eu posso até incluir o desempenho também nessa questão de pontos positivos. E a capacidade de carga também, de novo, levando em conta a categoria intermediária. E a robustez, a gente percebe uma robustez de conjunto nesse modelo. Você tem a impressão de que ela realmente aguenta um trabalho um pouco mais pesado, embora não seja o foco dela. Agora os contras, os pontos negativos, sem dúvidas o consumo, que deveria ser melhor para o porte dela, o acabamento, como eu falei, ele é até bem montado, mas puramente plástico duro. Isso é triste, né? Espaço interno também não é um ponto positivo.
o sistema de som e a vedação da caçamba. Entra bastante água e poeira, mesmo com a capota marítima instalada, que é de série inclusive. E aqui alguns equipamentos que eu senti falta, mesmo sendo uma versão intermediária. Acho que já poderia ter freios a disco nas 4 rodas, luzes de cortesia no quebra-sol, auxílios à condução, então por exemplo, frenagem automática de emergência, sistema de permanência em faixa, farol automático, enfim. Tem nas versões mais caras como opcional, por exemplo na Vulcan, mas acho que poderia ser de série já a partir da Freedom. Seria um diferencial interessante. Falta também sensores de estacionamento dianteiros, como Living Home, que é como a Volkswagen chama, mas cada marca chama de um jeito, que é aquele sistema que ao sair do carro você dá um toquinho na haste do farol alto e os faróis ficam ligados por um determinado tempo. Infelizmente não tem essa função aqui, sendo que até a Strada Range, que a gente testou no canal, tinha. E por último, eu senti falta do sensor crepuscular, mas até dá para entender numa versão intermediária. Bom, como de praxe aqui no canal, para a gente entender se a Toro vale a pena ou não, a gente tem que comparar ela com os seus concorrentes, né? E ela não tem nenhuma rival direta no mercado, porque ela é uma picape intermediária, assim como, por exemplo, a Montana e a Oroch e até mesmo a Rampage, mas todas elas são posicionadas um pouco diferentes no mercado, né? A Oroch e a Montana até que estão no mesmo segmento, mas ainda tem propostas um pouco distintas. Mas vamos lá, por questão de preço, a Renault Oroch Outsider 1.3 Turbo com câmbio CVT custa R$ 151.760. A Chevrolet Montana RS, que é a versão topo de linha, tem um visual esportivo, mas é somente no visual. A motorização é 1.2 turbo automática, custa R$ 156.210. Praticamente a mesma coisa que da Fiat Toro Freedom. E para o efeito de comparação, não que seja exatamente uma concorrente, a Ford Maverick Lariat FX4 2.0 Turbo já com tração nas 4 rodas custa R$ 224.890. Então a gente percebe, a Maverick até tem um porte um pouco parecido, mas tem propostas realmente diferentes também. E lembrando que a gente considerou as versões com preços mais próximos da Toro Freedom. Mas e aí, vale a pena ou não? Bom, por causa do preço, eu esperava uma lista de equipamentos um pouquinho maior. Não que ela seja exatamente ruim, mas ela é mediana, tá, pessoal? Isso porque ela custa praticamente o mesmo que a Montana RS, que é bem mais equipada em alguns aspectos, embora seja mais compacta, tá? Tem também suas desvantagens, então não pode puxar um reboque, é menor, também não tem um espaço interno tão bom. Então é uma questão de perde e ganha entre as picapes, mas fato é que a Montana é mais equipada em relação à versão Freedom da Toro. Porém, a gente precisa lembrar que a Toro tem realmente esse porte maior do que a Montana ou também do que a Oroch, por exemplo. E por isso que naturalmente ela acaba sendo um pouco mais cara que elas. E ela também é uma das mais robustas desse mercado, como eu falei, aguentando tranquilamente um uso um pouco mais pesado. Posso garantir para vocês que a Fiat Toro é boa para viajar, é super confortável e oferece até um espaço interno um pouco melhor do que as concorrentes mais próximas, embora ela não tenha de fato uma rival direta, como eu falei para vocês. Bom, para quem não se importa muito com algumas comodidades, exemplo de carregador por indução, chave presencial, sensor crepuscular, etc., e também precisa de uma picape para levar carga com uma certa frequência, mas com uso prioritariamente voltado ao lazer, eu acho que a Fiat Toro Freedom tem sim um ótimo custo-benefício no mercado. Eu particularmente acho a versão Vulcano mais atrativa e a gente fez um comparativo completo mostrando qual que compensa mais e todas as diferenças entre elas, mas ainda assim a Freedom é sim uma boa compra no mercado atual.